Yeah. O jogo acabou sendo secundário, o resultado do jogo, o empate em cima, né, matematicamente falando, de tabela, essas coisas, acabou sendo um negócio muito secundário. Eu acho que todos os pontos que a gente vai estar falando aqui é que sim, mais machucaram a gente do que deixaram a gente satisfeito, né? Adiantando, o que deixou a gente satisfeito, obviamente, foi o Payet, mais uma vez. O cara definitivamente está em forma, o cara definitivamente, meu irmão, está vestindo a camisa, o cara definitivamente está integrado com a torcida, e aí eu estou me referindo à comemoração do gol dele ali, do Payet. Então, essa é a nota altíssima do jogo, mas eu acho que de resto, cara, a gente tem que começar falando de uma falta de VAR, né? De uma ausência de VAR. E aí tudo que se sucedeu pela ausência de VAR. Eu estou enfatizando isso, irmão, que acho que essa é um tema importante da gente levantar, que eu procurei saber, né, do porquê que estava sem VAR. Primeiro, o Campeonato Carioca é o único dos grandes campeonatos, vamos dizer assim, né? Incluindo Paulista, Mineiro, todos esses campeonatos. O Carioca é o único que não tem VAR nos jogos que não sejam os clássicos. Então, todos os jogos do Carioca, com exceção dos clássicos e os jogos decisivos, obviamente, mais na frente, mas todos os demais não tem VAR. E o argumento é de que é uma questão econômica. Mas que, ainda assim, se os clubes quisessem assumir o custo, poderia-se ter o VAR. E aí o que me parece é que os clubes foram coniventes, né? Foram permissivos com a questão de não se ter VAR. E aí, cara, assim como já aconteceu aí vez ou outra, foi a vez do Vasco ser castigado em ser conivente com uma medida dessa de não ter VAR, porque se a gente tem VAR no jogo ontem, nada teria acontecido. Ô, Marcos, diga. Ô, Marcos, antes de você ir para outro assunto, deixa eu só falar um pouquinho do VAR, aqui uma opinião que eu tenho. Eu vou te dar a palavra, eu vou só citar os lances, mas eu quero ficar falando do VAR mesmo, que a gente tem que bater muito nessa tecla. Eu estou dizendo só que o VAR ontem evitaria a expulsão do Jair, teriam pelo menos 2 expulsos do Bangu, o Vasco já poderia ter construído o resultado com 10, 15 minutos, e com isso talvez evitasse uma contusão do Paulinho. Então teve uma série de efeitos colaterais no jogo, todos em decorrência de uma ausência de VAR, que, na minha opinião, é uma irresponsabilidade dos times grandes permitir que não se tenha VAR ainda nos dias de hoje. Não, então, mas aí eu quero colocar justamente alguns detalhes que envolvem isso, que é o seguinte. Primeiro, obviamente que os lances foram mega questionáveis. Primeiro, a expulsão do Jair, ele toca na bola primeiro, apesar de ter ido com o pé alto, então ele deveria levar o cartão amarelo, né? Isso é inquestionável. Na minha opinião também, e aí teve opinião divergente, teve opinião contrária, também não foi pênalti no Bedel. Ele encosta ali no cara, o cara aproveita e se joga. Tudo isso, beleza. Agora, se o Vasco, e eu já sei que né? Se o Vasco concordou em não ter VAR, bem feito para o Vasco e bem feito para qualquer outro clube grande que seja prejudicado e que depois queira reclamar. Vai tudo tomar no cu, porque tem mais é que se fuder mesmo. Eu lembro muito bem que o falecido Eurico Miranda, quando entrava nessas discussões de campeonato, que vinham reclamar de alguma coisa, ele falava assim, ó, você leu e você assinou. Então, meu irmão, o Vasco que se foda nesse sentido, bem feito, por deixar de ser irresponsável e assinar um negócio desse. Porque deficitário por deficitário, meu irmão, esse campeonato já é todo deficitário mesmo, então que se foda, perde um dinheirinho ali para não ser prejudicado no final, entendeu? Então, eu acho, o Vasco tem mais é que se fuder, assim como qualquer outro clube que não assinou para ter a porra do VAR, tem que se fuder mesmo, compadre. Entendeu? Aí depois reclama, aí depois chora o leite derramado. Esse juiz não vai mais apitar o jogo do Vasco. Por que não faz essa merda no Brasileiro também? E só mais um detalhe, Marcos. Porque no Brasileiro eu lembro que a gente cansava de reclamar aqui de certos árbitros. O Daronco, você mesmo fazia a lista deles todos. O Daronco, o não sei quem, o não sei que lá, e esses caras estavam sempre apitando de novo o jogo do Vasco. Por que agora no Carioca consegue proibir o cara e não consegue proibir no Brasileiro? E outra coisa, mais um detalhe, o VAR, eu tenho certeza que nos ajudaria, mas também a gente não pode cravar não, porque a gente com o VAR também a gente foi atrapalhado e várias vezes, né? Mas é claro que ele minimizaria o erro.
Só queria colocar esses dois detalhes que eu acho importante a gente ressaltar. Assinaram, agora querem reclamar, entendeu? Não, pois é, cara, endossando o que você está falando, né, se eu não me engano, o custo de um VAR por jogo é de 30, 40, 50 pau. É alguma coisa assim nessa linha. Cara, o jogo ontem teve, sei lá, 1 milhão de renda, 2 milhões. O Vasco meteu 2 jogos em São Januário que deu, sei lá, 400, 500, 600 mil de renda. Tira na urina, tira do borderô, cara, entendeu? A economia é porca, cara. Agora, Marcos, como, aí eu pergunto para você, irmão, como uma gestão profissional não coloca isso na ponta do lápis, Marques? Como que uma gestão profissional economiza 50 mil reais num jogo, porra, em detrimento de uma situação que pode nos prejudicar em valores muito mais altos, Marques? Por conta de uma situação dessa, por exemplo, a gente pode ficar fora de um G4 e não disputar as semifinais. Olha o tamanho do prejuízo. Será que os caras não calculam esse risco, não, Marques? Ou alguém tem uma... Aí, tipo assim, hoje o Vasco está em terceiro lugar. Estou dando um exemplo básico. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida de quando a mulambada botar o time titular, eles não vão passar todo mundo e vão chegar entre os 4? Estou dando só um exemplo. Então, para que correr esse tipo de risco, cara? Mas, enfim. Vamos embora. Segue aí, irmão. E não tem, cara. Não adianta a gente tentar buscar explicação, né? Daqui a pouco a gente está entrando no amadorismo, daqui a pouco a gente está entrando numa falta de gestão do futebol para não ter o VAR. Mas o fato é, como você bem disse, cara, a consequência disso, vamos perder um Paulinho 10 meses, como você bem falou, cara, tudo poderia ter acontecido, se não desse jeito, de um outro jeito, mas com as mesmas perdas para o clube, né? Mesmo que tivesse o VAR, concordo. Mas quando a gente olha o VAR, ele pelo menos ele pode estar evitando algumas coisas, né? Então a gente está tendo uma perda do Paulinho a temporada inteira, que quando a gente fala de um salário de um cara desse, sei lá, de 300 pau, vezes um ano inteiro, já são 3 milhões e meio de um jogador que não vai contribuir. Estamos falando da perda técnica de um jogador que era o nosso segundo jogador mais importante de linha do time e que simplesmente desfigurou mais ainda, e eu acho que a gente vai começar a falar já disso, na hora que a gente fala de traçar a nossa estratégia como elenco. Né? Você perdeu o Paulinho, você está perdendo o teu meio de campo. E a gente vai começar a falar já disso. É irreparável. Para você trazer o Paulinho, para você repor uma perda técnica do Paulinho, o Vasco vai ter que trazer uma grana, vai ter que gastar uma grana, cara. E aí, soma ao salário que vai ter que pagar sem o jogador jogar, soma a perda técnica e soma a um eventual investimento de 20, 30 milhões num jogador com o naipe do Paulinho, para poder tecnicamente chegar jogando como o Paulinho contribuía. Olha o tamanho do prejuízo porque quis economizar 50 mil por jogo, né, que ia dar 500 pau nos 10 jogos aí que fosse ter contra os times pequenos, entendeu? Já que não era, né? Estamos falando de 10 jogos. Nem ia ter 10 jogos, Marques. Marques, nem ia ter 10 jogos, cara. Entendeu? Porque, se eu não me engano, quantos times disputam o Carioca? Então, acho que é isso. 12 menos os 4 grandes, são 8 jogos, então, seriam 400 pau. Aí economiza 400 pau num campeonato inteiro e aí toma um prejuízo gigante desse. Aí entrando no que eu falei, perdemos já. Entrando um pouquinho mesmo do desequilíbrio do elenco que fica ainda mais acentuado. A gente perdeu Paulinho, perdeu Peck, perdeu Marlon, perdeu Alex Teixeira, perdeu Figueiredo, perdeu Sebastião, e contratou para o mesmo setor ali, contratou Adson e David. Acabou, irmão. A gente se desfez de 7, 8 jogadores do meio ofensivo para o ataque e estamos com 2. Bicho, a situação ficou crítica. A gente tem como meio campo armador hoje, fora o Payet, para Chedes, parceiro. Para Chedes. Hoje é a nossa única opção da parte ofensiva do meio campo. Porque todo mundo que está chegando lá, o tal do Gaiamês, do Gênova, o cara é volante, tal do Sforza, volante, ou seja, o outro lá que o Vasco está pegando, o Sforza, esse, enfim, cara, todos que o Vasco pegou, o Rojas, João Vitor, foi tudo do meio para trás. E aí, com a perda do Paulinho, a gente entra numa crise
técnica, para mim, cara, extremamente preocupante com a perda do Paulinho. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.